Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso Momento Consulte de hoje, ele é dedicado a atualizar aqueles que nos seguem, seja aqui no canal do YouTube ou então lá no Spotify, o status sobre a questão envolvendo a inclusão ou não do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS, né? Como se sabe, no ano passado, né, os estados acabaram chegando num acordo, né, a maioria deles editou posicionamento extraoficial, dizendo que não iria exigir a inclusão do IBS e da CBS na base de cálculo para o ano de 2026, até porque o período era período de testes, como de fato tem sido. Todavia, no ano que vem nós já não estaremos em teste, já teremos o 0,9% hoje atual de CBS convertido numa alíquota ainda a ser fixada, e teremos o 0,1% de IBS já cobrado efetivamente, sendo 0,05 para efeitos de estados e 0,05 para efeito de municípios. Sempre lembrando que o Distrito Federal tanto atende como estado quanto município aqui. E este drama, ele tem sua razão de ser, porque se nós formos pegar a Lei Candir, o artigo 13, que trata da base de cálculo, a Lei Complementar 87 de 96, e ele diz textualmente que nas hipóteses de inclusão do valor, que está lá no inciso 5º do artigo 12, nós temos que embutir quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras, referindo-se aí à questão da importação propriamente dito. Isso foi o suficiente para se discutir que ele poderia ou não poderia integrar sobre a base de cálculo um ou do outro, lembrando aí a discussão clássica da tese do século, né, o PIS, COFINS e o ICMS. Essa redação acabou sendo dada à época pela Lei Complementar 114 de 2022. A tendência atual, segundo já ouvimos aí pela imprensa, os estados alegam que haverá uma perda muito grande se não for incluído. Ora, eu tenho as minhas dúvidas, porque a CBS e o IBS, eles até prova em contrário, não existem, não trazem resultados financeiros. Então, como é que eu vou falar de uma perda de uma parcela, uma receita que sequer é considerada nos dias atuais? Uma perda futura? E aí é a pergunta que não quer calar. Não nos foi vendida a ideia, principalmente você que votou lá na última eleição para o executivo nacional, estadual e também para o legislativo, que a ideia era estruturar o custo Brasil. Ora, nós temos que parar de vender uma coisa na época de eleição e praticar, executar aquilo que é dito, de forma que o nosso eleitor volta a ter confiança no homem e na mulher pública, coisa que atualmente não nos parece estar acontecendo. E por que nós dizemos isso? Nós exercemos aqui nosso papel de cidadão, lembrando você que nos assiste ou nos ouve, que nós estamos em ano eleitoral. E é um bom momento para você refletir, porque tudo que acontece aqui, nós falamos, é reflexo do que vai acontecer no dia que você sufragar o seu voto. Então, lembre-se disso. É muito importante ter consciência, nesta hora, votar em quem realmente cumpre com os compromissos que assume durante o período eleitoral, né? E, mais que isso, é importante que você lembre em quem votou, o que foi pedido, o que foi prometido, e não se venda por informações que atendam apenas a grupos e não à sociedade brasileira como um todo. E por que nós dizemos isso? Porque em fevereiro do ano passado foi apresentado um projeto de lei complementar, o número 16 de 2025, textualmente dizendo que não integrará a base de cálculo do ICMS, o IBS e a CBS, acrescentando a este mesmo artigo 13 o parágrafo 8º, né? Ora, ele inclusive corrige dizendo que eles não vão compor a base de cálculo do IPI, né? E traz aqui toda a justificativa para este fim, esclarecendo qual é o grande objetivo do projeto. E eu lembro sempre aqueles que nos acompanham, os links de todas essas citações estarão aqui embaixo, referenciadas quando dá ementa do material. E o que nos chama a atenção, e talvez isso explique o porquê que se optou por transferir a tributação
do novo IBS, que substituirá o ICMS e o ISS, para um órgão fora da estrutura legiferante, que é o Comitê Gestor. Porque o PLP 16/2025, ele foi apresentado em fevereiro do ano passado, dia 6 de fevereiro. Tão logo ele subiu à mesa diretora, foi encaminhada para a coordenação das comissões e foi encaminhado para a Comissão de Finanças, no mesmo mês de fevereiro. Em abril foi eleito um relator, no dia 4 de abril de 2025. Não houve movimentação nenhuma mais sobre este PLP. PLP que resolveria uma problemática bastante grande e que tem angustiado a todos nós. E se você me perguntar, tá, o que eu farei? O que você fará se esse PLP não for aprovado até dia 31 de dezembro? Aprovado no sentido de estar, inclusive, sancionado e publicado em Diário Oficial. Já tivemos, é bom lembrar aí, a história recente do faldo não contribuinte, e se aprovou a lei, faltando 10 dias para encerrar o ano. O presidente ele, então cumpriu o prazo de 15 dias que tinha que sancionar, a despeito de se questionar, criticar, ele estava dentro da lei, só que sancionou no ano seguinte, dando toda aquela problemática da anterioridade que nós lembramos e que pode ser que volte a acontecer. Olha o problema jurídico. Depois dizem que os advogados é que criam problemas. Eu sou advogado e estou alertando que o problema vai acontecer. Então, nós não gostamos de discutir por discutir com má intenção. Nós apenas estamos apontando que isso precisa ser tratado adequadamente. E, infelizmente, ele está parado no Congresso Nacional, nos causando perplexidade e preocupação. É bom que se frise que a possibilidade jurídica de inclusão, ela não atende aí os devaneios, a ideia do que foi vendido sobre a reforma tributária, né, de se excluir o tributo, de se tirar o tributo do contexto do valor, de forma a reduzir o custo do Brasil. E por mais que alguém sustente com base na Lei Complementar 87 de 96, eu gostaria já de adiantar aos colegas que gostam de discutir o direito, o bom direito, com responsabilidade, que a mesma emenda constitucional que trouxe o IBS e a CBS, trouxe lá no artigo 145 um novo parágrafo 3º, dizendo que a legislação tributária deve observar alguns cuidados, entre eles transparência, né, entre eles aí a questão da justiça fiscal. E tudo que foi vendido como ideia de se reduzir, de se tornar transparente. Sim, porque se você embute não é nada transparente, é por isso que o imposto está sendo calculado por fora do agravante. Isso tem a ver com publicidade e com transparência que está embutido lá no artigo 145, parágrafo 3º. Mas essa é uma discussão que nós esperamos não termos que voltar no futuro. O que chama atenção no momento é que o PLP 16 de 2025 está, sem desvelo da expressão, né, e tomando aí o cuidado de não ferir suscetibilidades, tramitando em berço esplêndido lá no Congresso Nacional. Lembrando que Congresso Nacional aqui leia-se Câmara Federal, porque senão vai ter que subir para o Senado e voltar. O nosso sistema é um sistema bicameral, ou seja, nós estamos em ano eleitoral, né? A partir dessa semana, nós estamos gravando isso aqui praticamente no início do último decêndio do mês de julho, nós já começamos a ter as primeiras convenções eleitorais, já temos candidatos oficiais em algumas situações, e significa dizer que a partir de agora, aqueles nossos representantes que aproveitaram o período de festas juninas, né, para dar apoio às festas juninas, aproveitaram julho para acompanhar a Copa, agora entram em processo de eleição, né? Se alguém acha que eu estou sendo crítico, não tenha dúvidas, eu estou sendo crítico. Porque ou o cidadão começa a entender que é preciso que haja necessidade de seriedade com essas coisas, ou nós continuaremos pagando sem ter contrapartida. Então, é uma crítica de um cidadão que entende que é possível que todos nós comecemos a cobrar daqueles que venham a se apresentar para uma representação, que nós tenhamos essa segurança jurídica necessária. Isso tudo é algo que realmente nos preocupa. E aí é que entra a boa notícia.
pode notar, não estou citando nome de deputado, de senador. Por quê? Porque eu tenho que respeitar a legislação eleitoral, né? Sob pena de estar fazendo aí uma propaganda eleitoral inadequada. Mas, aqui pelo menos a boa notícia que nós gostaríamos de dar é que o Estado do Paraná, na Assembleia Legislativa do Estado, 2 deputados apresentaram um projeto de lei nesta mesma linha, né? O PL número 523 de 2026, também estabelecendo a exclusão do IBS, da CBS e também do imposto seletivo na base de cálculo do ICMS. Evidentemente, nós não sabemos se isso vai ser ou não aprovado aqui no Estado, mas corremos sim um risco, no sentido positivo da expressão, de termos aprovação antes no Estado e depois na União, em termos de aprovação nacional. E aí a pergunta que não quer calar, é possível? É, porque o Estado é o ente federativo que tem competência para tratar, estabelecer, instituir o tributo. Quem pode o mais, pode o menos. É claro que há questionamentos, mas de qualquer forma não vimos em algum momento esse tipo de situação ser trazida aí com preocupação. Inclusive os deputados que apresentaram o projeto, quando falamos daquela alegação de perda de arrecadação, tomaram cuidado de, em citando a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101 de 2000, que não configura renúncia de receita, uma vez que não promove redução de alíquota, concessão de isenção, qualquer outro benefício, mas apenas esclarece que a lei, que já decorre da lógica constitucional do próprio tributo, está sendo aplicada. E, diante do exposto, apresentaram o projeto. Nós aguardamos aí, evidentemente, já está circulando. O projeto ele foi apresentado agora recentemente, né, no mês de junho, né, início de junho, então não tem um mês, e aguardamos aí ansiosamente para que, na pior das hipóteses, aqui no Paraná, nós tenhamos essa aprovação, ficando aí a sugestão para que aqueles que nos acompanham em outros estados façam o mesmo, né? Então, o PL aqui do Estado, o projeto de lei, ele altera a lei orgânica do ICMS, o número 523 de 2026. Nós vamos colocar aqui embaixo o linkzinho para você acompanhar, poder ter. E, naturalmente, vamos manter aí o acompanhamento. Então, você que vai ouvir deputados, vai ouvir senadores e é da área, comece a questionar essas questões, porque elas merecem a nossa preocupação, porque nós somos formadores de opinião, somos pessoas que vivem o dia a dia e entendemos o tamanho do problema, né? Além disso, nós temos recorrido a todas as entidades de classe, já tivemos aqui na Associação Comercial do Paraná, da qual nós atuamos como membro do Comitê Tributário, pedimos à FIEP, solicitamos à Comissão de Lei Tributária da OAB, à Comissão de Assuntos Contábeis, Fiscais e Tributários do CRC, que órgãos como o Comitê Gestor e a Receita Federal divulguem os dados estatísticos da arrecadação dos 6 primeiros meses do IBS e da CBS, porque já é possível, do ponto de vista estatístico, ter uma noção potencial da arrecadação. E quando nós pedimos isso, é porque caberá ao Legislativo Municipal, Estadual e ao Federal definir as alíquotas. Por lei, está lá na Lei Complementar 214. E mais que isso, o mesmo artigo 145, parágrafo 3º que nós citamos agora, nos dá respaldo para isso, que é o princípio da transparência. Então, com todo respeito ao secretário da Fazenda, né, que disse que era arriscado divulgar a informação, olha, nós temos o direito, como cidadão, né, de saber qual é o percentual a ser aplicado, até porque você tem que precificar, você tem que definir, você tem que reajustar contratos. Isso não se faz da noite para o dia. Não é simplesmente jogar no sistema, né? Usamos ainda muito Excel, né? Mas isso não se muda da noite para o dia. Ou seja, uma reforma tributária tem que ser levada a sério. E é isso que nós estamos pedindo, seriedade, que em síntese representa segurança jurídica. Bom, dito isso,
esperando que nós tenhamos pelo menos atualizado nesse instante e respeitosamente feitas as críticas que merecem ser feitas, chamando atenção para aqueles que nos assistem que repliquem este problema, porque nós temos que efetivamente buscar das nossas autoridades solução para isso. Nós não podemos ficar mais à mercê de uma expectativa que ainda nem sinal de vida deu, não é? Visto isso, se você quiser comentar, trazer informações, adicionar sugestões, você tem dois caminhos. Aqui embaixo você tem um espaço, né, de comentários, anotações, onde você pode sugerir o que dizer em termos de tema, você pode questionar o que não ficou claro, você pode complementar. Agora, se você quiser fazer em separado, de forma particularizada, você tem um e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br, né? Para onde nós sempre acabamos resgatando e respondendo àqueles que nos acompanham e damos o retorno adequado no momento correto, tá bom? Feito isso, pedindo que você nos acompanhe aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, nós esperamos aí termos atendido a essa expectativa do Momento Consulte, dizendo a você até um uma breve começo para que a gente possa voltar a tratar do tema, tá bom? Gente, um abraço, até a próxima. Tchau.